As pessoas mais produtivas do mundo não dependem de disciplina e força para se manterem focadas. Elas encontram truques, hacks para enganar o cérebro e levá-las a esse nível sobre-humano de produtividade. Então eu vou compartilhar aqui com vocês 10 hacks que farão vocês ficarem mais focados, mesmo que tenham TDAH. Essas são as estratégias que eu utilizei para passar de um procrastinador completo para um CEO hiperfocado. Você pode começar a utilizá-las agora e parar de lutar contra o seu cérebro e começar a usá-lo como um superpoder. Dito isso, esses são os 10 hacks para desbloquear um foco insano. Começando pelo hack número 1. Faça uma lista, não do que fazer, faça uma lista do que não fazer. Aqui está a minha filosofia. O foco, ele é um filtro, não é um músculo. Então pare tanto de se esforçar, se concentrar. Decida o que você quer fazer, mas também decida o que você não quer fazer, para que você possa tomar decisões mais rápido. Se cada nova decisão entrar em sua vida e você tiver que ficar lá sentado com aquela sobrecarga mensal, meu amigo, você está ferrado. Para mim, um novo sim é um não para o seu sonho e não é um sim para os seus objetivos. Então, se você pensar nas pessoas mais bem-sucedidas, você vê que o sucesso é um processo subtrativo e não um processo aditivo. Você não faz mais para vencer, você faz cada vez menos. Mas você faz as coisas mais certas e diz os sim certos. É um pouco contraintuitivo, não é mesmo? No primeiro momento, eu acreditei que quanto mais coisas eu fizesse, mais êxito eu teria. Mas eu estava profundamente errado. O que você precisa fazer é decidir o tipo de tarefa que você encontrou. E o primeiro tipo de tarefa é aquela tarefa de baixo valor. Qualquer coisa que você possa pagar alguém para fazer aquela tarefa. Como, por exemplo, lavar a louça ou então arrumar a sua casa. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar um dinheiro foi comprar de volta o meu tempo. Então, eu cronometrei quanto tempo durante uma semana eu perdia lavando roupa, lavando louça, limpando o banheiro. E aí eu comecei a pagar uma faxineira para fazer isso, porque nesse momento eu poderia estar fazendo coisas muito mais produtivas. Então, eu decidi falar não para essas tarefas domésticas e eu troquei uma pequena quantia de dinheiro para fazer isso. O hábito número 2 são aquelas tarefas que são um pouco viciantes, como ficar scrollando no TikTok a horas incontáveis, né? Ou então aquela pessoa que fica apertando o botão soneca várias vezes. Isso daí são vícios que a gente precisa cortar. Eu vou até pegar um trecho de um livro aqui, ó, que eu li. Eu acabei de ler esse livro ontem, O Maior Vendedor do Mundo. Dá uma olhada. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. Agirei agora. Minha procrastinação, que me atrasa, nasceu do medo. E agora reconheço esse segredo tirado das profundezas de todos os corações corajosos. Agora sei que para vencer o medo, devo sempre agir sem hesitação e as hesitações do meu coração desaparecerão. Agora sei que a ação reduz o leão do terror à formiga da equanimidade. Dá uma olhada nisso daqui. Então, a gente vai fazer o que é realmente importante para nós. O hack número 2 é a gente criar o nosso ambiente de foco. Não espere que o foco vá cair do céu, gente. Por muito tempo eu falava assim, hoje eu não estou focado, hoje eu estou meio avoado. Na verdade, a gente cria isso. Querendo ou não, o nosso cérebro funciona de uma forma que você precisa dar todas as ferramentas para ele que crie aquilo que você está querendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje eu estou aqui no meu escritório, eu só uso esse escritório para os momentos que eu preciso de produtividade. Então, se eu quiser, por exemplo, jogar videogame, não que eu jogue videogame, mas se eu quiser instalar um videogame, eu nunca vou fazer nesse escritório, porque aqui eu estou ensinando para o meu cérebro que enquanto eu sentar nessa cadeira e olhar para o meu computador, eu vou ser produtivo. Se eu colocar um videogame aqui, eu estou misturando uma zona de lazer com uma zona de trabalho. Então, se eu fosse comprar um videogame hoje, eu colocaria na minha sala. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu quero praticar minhas leituras. Eu adoro ler, eu tenho livro aí até o final do ano para eu poder terminar de ler. E sempre quando eu vou ler, eu crio um ambiente de foco que normalmente é na sacada do meu apartamento. Então, quando eu sei que eu estou lá, eu estou desligando meu celular, eu estou desligando de tudo para eu poder focar na leitura. Então, você precisa criar esses gatilhos. E quando você está nesse ambiente de foco, quando eu estou aqui, por exemplo, eu não fico pensando nas notificações do meu celular, eu não fico pensando se meu time de futebol perdeu, eu também não fico pensando em ir no banheiro, eu já fiz tudo que eu precisava fazer, eu vou entrar aqui e vou criar o meu hiperfoco. Esse é um gatilho que você pode fazer também. O hack número 3, ele é muito difícil para a grande maioria das pessoas. Mas se a gente for olhar para atletas de elite, por exemplo, um atleta de elite ele sempre vai seguir esse hack número 3 que eu vou falar, que é sempre escolher
a tarefa mais difícil primeiro. Sempre escolher a comida mais difícil de digerir primeiro. Então, digamos que você começa o seu dia, são 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. E aí você tem uma lista de tarefas que você precisa fazer. E, obviamente, as tarefas têm certo nível de dificuldade. E aí o que a grande maioria das pessoas faz, e isso é ensinado desde o berço pra gente, é a forma como a gente é programado, é começar pelo mais fácil. Só que cada vez que a gente cumpre uma atividade, a gente está drenando um pouco da nossa energia. A gente está consumindo uma parcela da nossa energia que vai para tomar as decisões e executar a tarefa. Então, se a gente fizer... Se eu tenho 10 tarefas na minha lista e eu fizer as 5 primeiras que são extremamente fáceis, eu sinto que eu completei 50% do trabalho. Mas eu não completei 50% do trabalho. Por quê? Porque as primeiras 5 tarefas demoraram 5 minutos cada um. E a sexta vai demorar meia hora. E a sétima vai demorar 1 hora. E a última vai demorar 2 horas. Então, na verdade, eu não fiz. Então, seguindo o que atletas de elite fazem, o que você vai fazer? Sempre escolher a tarefa mais difícil para você começar. Tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Nesse momento, eu estou treinando para fazer uma meia maratona. A minha prova é daqui 12 dias. E dentro do meu treino, tá? Eu escolhi fazer um treino assim um pouco mais programado. E dentro do meu treino, eu tenho alguns dias que eu preciso fazer tiro. E o treino de tiro, ele é muito exaustivo. Ele é pouco tempo e alta intensidade. E aí eu poderia simplesmente pular esses dias e falar assim, não preciso disso daí. Eu sempre corri, eu corro em baixa intensidade, vou fazer meu tempo aqui e tá tudo certo. Só que eu sei que esse treino de tiro é aquele que vai me dar maior capacidade pulmonar, maior capacidade de ativar os músculos e tudo mais. Não vou entrar na ciência aqui. Mas é uma tarefa difícil para mim. E toda vez que eu olho, eu tô com o meu relógio, eu olho para o meu relógio, eu vejo que tem um treino de tiro, é uma tarefa pesada para mim. Mas de qualquer forma, eu sempre vou encarar isso primeiro. Outra coisa que eu faço também é o hábito de comer bem. Então é muito mais fácil você digerir um biscoito, uma bolacha, um chocolate, do que comer um brócolis, comer um ovo, alguma coisa assim. Mas eu forço a minha nutrição a ser da forma como eu quero ela, tá? E isso me ajuda de maneira global. O que nos leva ao hack número 4, que é desligue todas as notificações do seu celular. Esse daqui eu demorei um tempo para poder agir, mas eu entendi que o mais saudável para mim, para eu poder ser focado, para eu poder executar as minhas atividades, era desligar 100% das notificações, tá? Então, hoje, o meu celular, ele não me mostra boletos que estão chegando, ele não me mostra notificações de WhatsApp, ele não me mostra notificação de rede social nenhuma. Por quê? Quando eu quiser entrar no meu WhatsApp e ver o que está acontecendo lá, isso vai acontecer. Tá? Mesma coisa, eu não recebo ligações que não sejam de números conhecidos. Eu acho que grande parte de vocês também deve fazer isso, muito por conta do spam. Mas eu vou contar o que realmente mudou na minha vida. Eu mexo com rede social, eu tenho uma rede social ativa aí, posto todos os dias, tem uma comunidade que me segue. Hoje tenho 6 empresas que me demandam bastante tempo, então você deve imaginar, o meu celular ele não para 1 minuto. Então, se a cada 30 segundos, se a cada minuto chegar uma notificação de algum funcionário, de algum seguidor, de algum fornecedor, e eu precisar parar tudo que eu estou fazendo para entrar no flow dessa atividade, eu estou perdido. Então, o que eu fiz? Eu desliguei 100% das minhas notificações e eu sou aquele tipo de cara que eu gosto de ter as coisas 100% resolvidas. Então, eu gosto de ter todas as minhas conversas no WhatsApp respondidas, eu gosto de ter todos os meus e-mails respondidos. Mas o que eu fiz? Por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui para vocês. Eu não estou nem aí o que está acontecendo com o meu WhatsApp, porque eu tenho uma janela de tempo dentro da minha agenda no dia de hoje, onde eu vou exclusivamente atender meu WhatsApp. Então, as pessoas que me mandam, elas já entenderam que eu não sou o cara que vai responder na hora, tá? Então, ao fazer isso, você imagina que a cada meia hora eu parava 10 minutos para responder o celular. Então, a cada hora me sobrava 40 minutos. Meia hora gastava 10, meia hora gastava 10. Você imagina, no fim do dia, isso daí é um pesadelo. Eu perdi, sei lá, horas do meu dia no celular. Agora, quando eu sento e falo, vou resolver todas as pendências do meu WhatsApp, vou resolver todas as pendências do meu e-mail. Eu faço isso daí num tiro, você faz como batelada e é muito mais produtivo. A partir do momento que eu desliguei as minhas notificações e comecei a focar nas atividades que eu estou fazendo e depois setar tempos para que eu pegasse de volta aquilo que demanda a minha energia, eu comecei a ser muito mais produtivo. Agora vamos para o hack número 5, que é aumente a pressão. Pensa quando você estava na escola, quando você estava na faculdade, e aí o professor falava assim, olha, vocês vão fazer essa atividade, esse trabalho, e vocês têm 1 mês para executar isso.
o que 90%, 95% dos alunos faz é não fazer nada por 25, 26, 27 dias. E aí alguém manda assim, vocês fizeram o trabalho lá do professor tal? E você fala, nossa, é verdade. E aí o que acontece? Você precisaria, sei lá, de 5 dias, só que você só tem 3 para executar. E mesmo assim, o trabalho sai. E é por isso que eu não gosto de prazos longos. Então, sempre que você coloca uma atividade que ela é execuível num prazo legal, não tem por que você aumentar isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu mudei de casa tem pouco tempo e o que eu fiz? Eu dei o aviso no primeiro apartamento e peguei o segundo apartamento. E eu tinha exatamente um fim de semana para me mudar. E aí, um fim de semana, gente, para empacotar tudo que eu tenho, para empacotar as minhas roupas, para tirar os meus móveis daqui e pintar o apartamento inteiro. Só que se eu não fizesse isso, eu teria que pagar mais um aluguel. E aí, o que eu fiz? Vamos nessa, eu não vou de jeito nenhum pagar um aluguel a mais, né? Foram 2, 3 dias aí com bastante insanidade. Fiquei basicamente aí todas as horas acordadas que eu tinha até dormir mal para executar essa atividade, mas é muito melhor do que eu falar assim, tá bom, vamos pagar mais um aluguel aí e deixa. Sabe o que ia acontecer nesse caso? Eu ia pagar mais um aluguel, eu ia saber que eu ia ter 30 dias, eu não ia fazer nada pelos primeiros 15, eu tenho até o fim do mês para tirar minhas coisas daí, e aí você não vai fazendo as coisas. Se você se coloca num ambiente em que você tem um prazo bom, mas que você não pode dar mole para executar aquela atividade, as coisas começam a fluir. Então, a minha dica para você é sempre coloque o tempo necessário para fazer as atividades e nunca mais do que isso. E agora vamos para o hack número 6, que é treine o seu algoritmo. Quando eu comecei a me expor na internet, eu criei uma rede social do zero. Eu achei que seria muito mais fácil e por fim eu estava certo disso. E aí as minhas redes sociais, antes de eu começar a me expor na internet, tinham aquelas bobagens que acho que todo mundo deve ter aí de meme, de fofoca, de famoso, coisas que não agregavam muito na minha vida. Hoje em dia, o que eu fiz? Eu criei essa rede social nova e eu comecei a treinar o meu algoritmo para que ele me mostrasse as coisas que eu julgava que eram boas. Então, se eu estava gastando o meu tempo no celular, se eu estava usando o meu tempo de forma ativa, buscando alguma coisa no meu celular, numa rede social, que pelo menos sejam coisas úteis para mim, que vão me trazer alguma coisa boa. Então, eu posso ficar lá, scrollando no TikTok, lá no Instagram, vendo um monte de porcaria, ou eu posso ver conteúdo motivacional, eu posso ver conteúdo sobre o meu nicho, eu posso ver conteúdo sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre família, que são assuntos que me interessam. Então, o que eu fiz? Eu comecei a... Eu não tenho o hábito de ficar curtindo nem comentando, mas o que eu fiz? Quando eu via um conteúdo que era meio besta, eu já passava na hora. Porque a nossa necessidade de dopamina faz a gente querer ficar até o fim. Mas eu treinava o algoritmo falando assim, não, isso daqui é besteira, vou passar para o próximo. E aí, o que acontecia? Quando aparecia um conteúdo sobre um negócio relevante, um negócio legal, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que eu admiro, Flávio Augusto. Aparece hoje direto para mim, mas no começo não aparecia. Aparece o Flávio Augusto falando uma coisa sobre as empresas dele, alguma coisa que vai me jogar para frente, vai me dar algum insight legal, aí eu comentava e curtia. O que você está fazendo com o algoritmo? A hora que você vê até o final, comentou e curtiu, você realmente gostou daquele conteúdo. Gente, as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, todas elas, tá? Elas gastam bilhões para fazer um algoritmo que maximize o seu tempo na plataforma. Porque quanto mais tempo você ficar na plataforma, mais anúncio você vai assistir. E quanto mais anúncio você assistir, mais dinheiro os anunciantes vão colocar na internet. E eu sou um mega anunciante, tá? Eu gasto uma boa parcela de dinheiro aí com anúncios. Mas se você fizer da forma certa, você treina o seu algoritmo para que você só receba os conteúdos que são relevantes para você. E então vamos para o hack número 7, que é monte a sua semana perfeita. Vamos lá. Eu lembro que quando eu era um adolescente aí com 15, 16 anos, eu fui num aeroclube e eu estava conversando com uma pessoa lá que era um engenheiro mecânico que trabalhava numa indústria. E aí depois, alguns anos depois, eu até me tornei engenheiro mecânico, não por conta dele, mas isso me gravou, esse cenário me gravou. Ele estava falando lá, era um domingo, a gente estava no aeroclube, e ele estava falando que ele precisava ir embora, porque ele precisava montar a semana dele. E ele falou que a grande diferença nas pessoas que têm muito sucesso e as pessoas que são a média, é que as de muito sucesso, elas sabem exatamente as tarefas que elas vão cumprir, as atividades que elas vão fazer durante a semana. Então, o que ele fazia? E eu peguei isso para minha vida. Ele pegava tudo que ele queria cumprir durante aquela semana
E ele jogava isso na semana dele. O que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Inclusive, períodos de procrastinação, períodos de ócio, períodos de lazer, tá? Então, quais são as grandes tarefas das áreas que você precisa cumprir durante a sua semana? Você vai pegar isso daí e vai jogar nesses blocos. Uma coisa que é interessante de fazer é você colocar temas, né, nos dias da sua semana. O que eu quero dizer com temas? Hoje eu tenho algumas empresas que eu tomo conta. Então, o que eu faço? Por exemplo, terça-feira é dia de eu tomar conta da minha empresa de contabilidade. Na quinta-feira é dia de eu gravar vídeos e anúncios e conteúdos para rede social. Então, você pode fazer isso dessa forma também. Um negócio super interessante que dá muito certo para mim é fazer as coisas em bateladas. Então, acabei de falar sobre criação de conteúdo. Eu tenho o hábito de colocar algum conteúdo, por exemplo, sobre mercados autônomos, pelo menos uma vez ao dia. Só que se eu for fazer isso uma vez ao dia, eu vou ter que gravar, eu vou ter que editar uma vez ao dia. Então, o que eu comecei a fazer recentemente? Eu vou um dia e eu gasto algumas horas gravando conteúdo assim para 10, 15 dias. E depois eu volto e eu edito todo esse conteúdo. É muito mais fácil, você está no flow lá, você já está fazendo. Na média, a gente demora 21 minutos para voltar à atividade quando a gente é interrompido por alguma distração. Então, o que eu estou fazendo? A hora que eu junto em bateladas, eu estou otimizando meu tempo. E é lógico, gente, você precisa montar a sua semana para que seja algo que seja conforme a sua energia. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa diurna. Eu sou muito mais produtivo durante o dia. Então, eu coloco as grandes atividades sempre no período da manhã. Eu nunca vou colocar uma reunião no período da manhã. Por quê? Porque se eu coloco uma reunião, eu estou gastando o meu tempo mais produtivo, o meu tempo mais valioso com uma coisa que provavelmente eu estou lá sentado fazendo algo passivo. Uma coisa que eu entendi também para mim, o que funciona para mim, não necessariamente é para você, mas você precisa pensar isso durante o seu dia a dia. Atividade física me deixa muito mais energizado se eu fizer ela de manhã. Então eu saio para correr de manhã, eu vou na academia de manhã, porque daí isso me dá um boost de energia durante o dia inteiro e eu consigo produzir muito mais. Mas tem pessoas que gostam de ir em outros horários também. Agora vamos ao hack número 8, que é gamifique a sua vida. O motivo pelo qual o videogame é tão popular é que você vai passando de nível. Então você começa provavelmente num tutorial, depois você vai explorando o mapa, aí você passa de nível, aí você passa de uma fase, você ganha um coração a mais. Isso é a gamificação. A gente está vendo o progresso quando ele está acontecendo. Então, o que eu falo como gamificar a sua vida? Às vezes a gente se sente até um pouco entediado pelo fato da gente não ver progresso, mas o progresso ele é silencioso. Então, uma coisa que eu faço, eu vou até sair aqui para mostrar para vocês. Uma coisa que eu faço é isso aqui, ó. Essa é a gamificação que eu faço. Dá uma olhada, ó. Essa aqui é uma garrafa de vinho e normalmente eu compro o vinho mais caro que eu posso pagar naquele momento, que já foi um vinho de R$30, mas já foi vinhos mais caros também. E eu coloco uma meta. Nesse caso aqui, ó, a meta era ter R$1 milhão de faturamento no mês com a minha empresa de mini mercados. E esse aqui, em exclusivo, esse teve um gosto muito especial para mim, porque eu escrevi a minha meta e normalmente eu deixo em um lugar onde eu possa ver todo dia isso daqui. Eu deixo em cima da minha adega, na minha sala, um local que eu sempre vou ver isso daqui. E todo dia eu vou ver aquilo lá e vou falar assim, o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga atingir essa meta? E esse aqui foi muito especial porque foi uma meta que durou um bom tempo aí. Eu fiquei pelo menos aí uns 7, 8 meses desde a criação da meta até o atingimento dela. Mas isso daqui faz duas coisas com a gente. Primeiro, ele gamifica e faz com que o progresso ele seja gostoso. Então, quando eu abri isso daqui com a minha esposa, quando eu coloquei na taça, eu falei assim, a gente realmente atingiu R$1 milhão de faturamento no mês. Foi um gosto muito especial. E outra coisa que ele faz, que é muito importante, é você ver aquilo todo dia. Então, você se sente obrigado a fazer coisas no seu dia que te levem a isso daqui. Tudo que você fizer durante o seu dia que não está te levando à sua meta, você está provavelmente desperdiçando tempo. Então, quando eu falo sobre gamificar a sua vida, é você colocar pequenos degraus que você vai sentir que você está progredindo, que você vai sentir que você está indo para o próximo nível. E sempre que eu bato a meta, eu guardo a garrafa, eu guardo a rolha, eu crio uma nova meta, eu tenho uma nova meta lá, que eu não vou mostrar agora, eu posso mostrar mais para frente quando eu bater, mas a partir do momento que eu bater aquela meta, a gente já sabe, eu e minha esposa, a gente vai desfrutar daquilo lá e vai criar uma nova meta. O hack número 9 é você gerenciar a sua energia. Então,
Então, para mim, o que faz sentido é eu acordar e a partir do momento que eu acordo, eu preciso fazer minha atividade física. Eu não tomo café, eu não tomo banho, eu vou fazer minha atividade física. Então, hoje, o que eu estou fazendo é corrida e musculação. Eu treino. E isso me dá muita energia durante o dia. Mas também, quando eu falo em gerenciar a sua energia, tem aqueles momentos que você está completamente drenado. Nossa, hoje a cabeça está pesada, você sente até um peso nos ombros, assim, ó. O que você precisa fazer? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer nada. Minha esposa até brinca que eu fico na caixa do nada. O que é ficar na caixa do nada? É eu entender que aquele estado de energia não vai me levar em nada que é produtivo e eu vou simplesmente relaxar. Eu vou sentar no sofá, eu vou ler um livro, eu gosto de fazer caminhadas, então quando eu estou com muita coisa na cabeça, muito estressado, eu pego, deixo o meu celular, eu saio sem rumo, eu saio do meu prédio aqui, saio sem rumo, saio andando. Por quanto tempo eu ando, nem eu sei, gente, eu só vou andando para oxigenar o cérebro e fazer as coisas acontecer. Então você precisa entender como gerenciar a sua energia da melhor forma possível para você. Eu aprendi isso e isso está me fazendo muito bem. O último hack é você entender o seu flow. Então, tem muitas atividades que eu fazia no passado, que faziam sentido para mim, mas que hoje, dentro da vida que eu estou vivendo, elas não fazem mais sentido. Então, você encontrar o seu flow, você fazer isso da forma que seja interessante para você, é você entender as atividades que estão te levando para o próximo nível, as atividades que você sente que estão te ajudando a progredir e as atividades que não estão fazendo isso. Então, quando você vê a sua semana. Então, imagina lá um Google Calendar com as várias atividades lá. Você tem as atividades pessoais, como passar um tempo com a sua família, como ir para academia, ir no cinema. Você tem as atividades profissionais e eu, como tenho várias empresas, eu pinto de várias cores aí o tempo que eu estou dedicando a cada uma das empresas. Então, você vai fazer algumas reuniões com investidores, com fornecedores, com clientes. Você vai visitar o seu negócio, você vai, sei lá, fazer uma viagem de negócios. Ao fim dessa semana, tente entender o que te trouxe o flow, quais atividades que você fez que foram imprescindíveis para o seu crescimento e quais atividades que você fez que realmente não precisavam de você lá. Eu, por muitas vezes, eu chego na sexta-feira, no sábado, eu olho para minha semana e eu falo assim, não devia ter gastado essa 1 hora, 2 horas aqui nessa reunião, porque realmente ela não me trouxe nada. Então, gente, esses são os hacks que eu entendi que me ajudam muito na produtividade. E o mais difícil é você exercer esses hacks, é você ouvir isso daqui e adotar na sua vida. Então, esse vídeo aqui não é só informativo. O vídeo é para você entender quais desses faz sentido para você e colocar isso daqui em prática. Me diz aí nos comentários qual hack que você mais gostou. Obrigado e até a próxima.